Capítulo 11, como eu disse, ficou uma divisão, na minha opinião, um pouco fora, porque eu acho que esse versículo primeiro, ele é a conclusão do capítulo 10, o versículo 33, que quando Paulo ele ainda está tratando do que ele abriu mão, tudo foi para a glória de Deus, o que ele sofreu foi para a glória de Deus, né? O que ele buscou em todo o tempo para a igreja de Deus, aquela que estava em Corinto e toda a igreja de Deus, sempre foi a glória do Senhor, né? Isso, ele termina dizendo, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim eu possa salvar. Então é interessante que esse assunto que ele está falando lá, na verdade, termina no versículo 1 do capítulo 11. Se você juntar, aí faz sentido, ó. Sede meus imitadores, eu fiz tudo aquilo lá para a glória do Senhor, para agradecimento do Senhor. Então, ó, vocês, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aí sim, encerra, né, o tópico. Quem faz leitura de capítulo, acho que cada capítulo trata um assunto, se perde. Né? Não pode entrar. Essas divisões de capítulo veio muito recente. Quando Paulo escreveu essa carta, e todas as suas cartas, ele não dividiu. Bom, agora aqui eu vou fazer o capítulo tal, o próximo é o que eu vou escrever, vai ser o capítulo tal. Não, ele escrevia a carta. Nós que temos mais um tempo de vida, nós pegamos o tempo das cartas, que se escrevia cartas para as pessoas, não tinha e-mail, WhatsApp, Telegram, Instagram, não tinha essas coisas para mandar mensagens, e a gente utilizava o bom e velho papel, folha de caderno, né, caneta ou lápis, dependendo da situação, escrevia página, virava do outro lado, escrevia, às vezes vinha 2 páginas, frente e verso dentro do envelope, né? Terminava, despedia, dobrava, colocava dentro do envelope, colava, ia na agência do correio, pagava, colocava o selo e enviava. Era assim, né? Foi assim por muito tempo. Muito tempo. Veio mudar aí, questão de 25 anos para cá que mudou as coisas. As coisas, né, foram mudando. E hoje não se fala mais, quase não se fala mais em carta. Fala-se em e-mail ou mensagens, né, eletrônicas para o celular. Então, quando Paulo escreveu, a ideia sempre foi carta. Ele não dividiu em capítulos. As divisões foram muito, mas muito depois, recente agora, né, que veio acontecer as divisões. Capítulo tal, e aí subdividiu em versículos, e dentro dos versículos você subdivide mais ainda, né, em partes, parte A, parte B. Não são todas as Bíblias que tem, mas já tem a divisão de partes. Capítulo 3, versículo 11, parte B. Já tem isso, né? Então, eu acredito que quando fizeram essa divisão aí, assim, eu não tenho certeza o porquê que jogaram esse Sede Meus Imitadores como capítulo 11. Por quê? No versículo 2 já começa um assunto, tudo bem que ainda é a mesma igreja, mas agora Paulo vai tratar de um outro assunto também. Um assunto diferente, na verdade, um assunto tão diferente que em nenhuma outra carta mais de Paulo se tratou desse assunto. É só aqui que vai do versículo 2 até o versículo 16. Em nenhuma carta de Paulo ele trata de novo esse assunto. Por isso que mas tudo bem, a gente, graças a Deus, a gente está lendo e com isso a gente está aprendendo e é um aprendizado, né? O versículo 2 em diante, o assunto é outro, né? E o versículo 1 ainda faz parte do capítulo anterior. Bom, o assunto agora é a questão entre... eu vou usar uma palavra
que aí a gente vai definindo ela à medida que a gente vai lendo, né? O assunto agora é: qual é a função de cada um? Qual é a participação de cada um no plano de Deus, no plano de salvação? É assim: participação horizontalmente. Função desse, função desse, função desse e desse. Não assim, esse, né, é sobre esse, que é sobre esse, que é sobre esse, né, esse manda nesse, que manda nesse, que manda nesse. Não. É a participação de cada um, com cada um na sua função. Qual é o plano de Deus com o homem? O plano de Deus com a mulher? E aí Deus, para falar disso, Paulo, para falar disso, ele usa como exemplo o plano de Cristo e Deus. Ele usa isso para falar deste assunto. Um pouco de contexto, aquela época, né? Hoje se perdeu muito, principalmente nós aqui do Ocidente, né? América, Europa, principalmente o leste não, o oeste, para o lado de cá. Pouco se usa esses costumes mais. No Oriente ainda tem esse costume, sobrevive. A questão de mulher utilizar véu sobre a cabeça, o pano, né? Mas naquela época, óbvio que isso aqui foi escrito naquela região, né? O costume ainda é semelhante ao que é ainda hoje no Oriente, né? Tinha o costume que as mulheres honradas, mulheres de respeito, elas não saíam de casa sem ter um véu sobre a sua cabeça, um pano. Tanto que você pode olhar em reportagens que quando mostram, né, principalmente mulheres muçulmanas, ou não, né, um pouco, pode ser até as hinduístas, costuma ter aquele pano, só aqui, ó, só cobrindo aqui. Tem uma que chega aos extremos lá, que cobre aqui, fica só os olhos, né? Aí eles têm um nome lá de burca. Mas, vamos dizer assim, os países um pouco mais liberais, né, do Extremo Oriente, a mulher só utiliza só aquele pano assim. Algumas gostam de enrolar aqui. É um costume que, para a cultura da época, toda a cultura daquela época ali, era um sinal de mulher de respeito, mulher de família. Se fosse solteira, ela tinha uma família a qual ela respeitava, né? Ela honrava, era submissa ao seu pai. Se fosse casada, ela respeitava e era submissa ao seu esposo. E segundo os historiadores, né, cristãos, naquela região, mulheres que não cobriam os seus cabelos com véu ao andar na rua ou num culto, né, ela estaria desonrando a sua família, né, o seu pai ou o seu marido. Diz eles que as prostitutas eram as que andavam sem véu na cabeça na rua, no público. Saíam, né, e não colocavam. Então aquela mulher era uma mulher que ela estaria ali livre de qualquer proteção, porque era uma proteção. Uma mulher que tinha aquilo ali, homem nenhum mexeria com ela, porque sabia que ela era de uma família honrada, ela era uma mulher de respeito, né? E quando a mulher não tinha, os homens já entendiam, ou as pessoas já entendiam que aquela mulher não tinha compromisso com ninguém, e não honrava ninguém, e não estava nem aí para o que os outros pensassem, né? O que os outros pensassem dela. E na maioria eram as prostitutas da época, né, que não utilizavam. É como se hoje, né, vamos dizer, na nossa cultura, o peso que tinha isso para aquelas mulheres e para toda a sociedade, não só para as mulheres, para toda a sociedade, naquela época do véu, é como se hoje uma mulher saísse na rua somente com a roupa de baixo, né? Só com as roupas íntimas, né?
Uma mulher que você saísse aqui na rua hoje e ela tivesse só com as roupas íntimas, né? Biquíni, algo assim, né? Seria a mesma comparação daquela época, uma mulher que saísse sem a sua cobertura. E aí o que a gente pode dizer? Que o movimento, vamos dizer, o movimento feminista não é algo novo. Que as mulheres tinham o direito, né, de ser iguais aos homens, né? Já começou naquela época. As sacerdotisas dos templos pagãos, segundo eles também, alguns historiadores concordam que as mulheres rapavam os seus cabelos, as sacerdotisas dos templos pagãos. Elas raspavam seus cabelos e eu acredito que elas utilizavam a tal das perucas, que em algumas séries representam aquelas mulheres egípcias de lá, né? Que elas raspavam seus cabelos e aí utilizavam as suas perucas. E alguns historiadores dizem que as sacerdotisas pagãs raspavam, né? Então, ou seja, não tinha compromisso nenhum, a não ser com o seu Deus, mas aí colocava os seus trajes, né? Então, é neste contexto que Paulo escreve isso. Por isso que Paulo foi tratar esse assunto com aquele povo ali, com aquela igreja, né? E ele começa dizendo assim, ó: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então ele estava feliz e agradecido, porque, né, alguns tinham guardado o que ele tinha ensinado. Vejam bem, não tinha essa Bíblia que hoje nós temos. Quando no máximo eles tinham o Velho Testamento, até Malaquias, né? Eles não tinham isso aqui, então não tinha um ensinamento claro. Eles passavam de um para o outro. E uma das coisas que Paulo estava falando, ó, vamos olhar a questão da a cultura local. O que é uma mulher de honra? Que provavelmente deve ter tido essa pergunta, que as irmãs agora podiam cultuar junto, né, com os irmãos. Então, provavelmente, ó, a gente pode tirar o véu também, né? Vamos ser libertos, vamos nos libertar. Provavelmente teria esse comentário, né? Não, o Paulo não fala qual foi a pergunta a respeito disso, aí mais que Paulo agora. Pelo que ele fala aqui, a gente imagina qual seria a pergunta, né? E ele estava falando, ó, ainda bem que vocês guardaram isso, esse ensinamento. Aí, 3. Mas, ó, vocês guardaram, mas deixa eu explicar algo para vocês aqui, ó. Começa já com uma adversativa aí, ó. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça de toda mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Ele começa pela ordem da criação, quando ele vai falar do assunto de cultura. Cultura. O que é cultura? O costume de uma sociedade, que pode ser algo moral, né, uma boa moral, ou algo que não influencia. Se você deixar de fazer, não influencia, nem vai ser mal, nem ser bem, que eles chamam de amoral. Ou se aquilo vai ser imoral. Então existe algo moral, respeitoso, amoral, que não tanto faz, e existe o imoral, que é desrespeitoso, né? E esse assunto, né, quando ele começa a falar, vamos falar de cultura, mas mesmo falando de cultura, ele foi buscar lá no princípio. Ele vai lá na Escritura, olha, vejam bem, irmãos, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ele foi lá no Gênesis, né, e a partir daí ele vai traçar algo sobre o Gênesis para explicar a questão da posição de cada um. Ele começa dizendo, ó, o seguinte: Cristo é a cabeça do homem. É a cabeça de todo homem. E agora aqui ele separa homem e mulher nesse sentido, tá? Cristo é a cabeça dele. E aí, como Cristo é a cabeça dele, ele é a cabeça da mulher.
e Deus a cabeça de Cristo. Nesse sentido, quando ele quer, o que ele quer dizer quando ele trata questão de cabeça, né? O Senhor, Deus e Pai, no plano de salvação, ele tem a preeminência. Ele é o que planejou tudo. Ele é o Deus eterno. Quer dizer que Cristo então não é o Deus eterno? Cristo é, ele é desde a eternidade. Mas, por causa da salvação do homem, Cristo assumiu uma posição, né, de homem, mesmo ele sendo eterno. Ele sendo eterno. E ele desceu aqui como homem. Ele comanda a cabeça, vamos olhar no sentido natural. Onde é a sede das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas decisões, está aqui, está na cabeça. Então, se Cristo é a cabeça do homem, o homem tem que olhar para Cristo e ver o que o Senhor quer que ele faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele trata direto com o homem, né? Ele tem a preeminência acima no homem. Ele veio primeiro do que o homem, porque ele já é desde as antiguidades, desde toda a eternidade. Então, Cristo é aquele que é para comandar o homem, orientar o homem, né, em toda a sua situação. Isso não quer dizer que a mulher está fora. Não quer dizer. Não. Deus, Senhor Jesus só trata com os homens. Não. Não é isso. É que Deus colocou uma certa ordem. Quando ele criou os céus, a terra, e depois ele foi criar a raça humana, primeiro ele criou Adão. Ele criou Adão. E aí, após isso, ele viu que não era bom que Adão estivesse só. E tirou de Adão um pedaço dele e formou a mulher para ser ajudadora e estar ao lado dele como ajudadora. Então, olhando no sentido de que Deus, o Pai, como ele disse aqui, a cabeça de Cristo, Cristo se submeteu à vontade de Deus. No sentido assim que Deus, na sua poderosa sabedoria, onisciência, poder, né, fosse o principal em todos, sem diminuir Cristo, que ele ficasse um Deus mais fraco. Ele não é um Deus, ele é um só. Aí vem mais um mistério. Deus e Cristo é um só na essência de Deus. Isso quer dizer que Deus não é feito de um material, vamos dizer assim, né? Que ele seja um tipo de material e Jesus outro. Não, não. Eles são coexistentes. Só que Cristo submete-se à vontade do Pai. Muitas vezes nos evangelhos fala assim: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele tinha prazer em fazer a vontade dele, porque ele falou assim: porque o Pai é maior do que eu. Então, olha só, Cristo é que submete-se a Deus. E aí, nesse sentido, Paulo falou assim: olha, é o seguinte, quando Deus criou, ele criou primeiro o homem, colocou ordenanças em cima do homem. Mas ele também criou a mulher a partir do homem. A partir do homem. Aí veio uma mulher. Ela está abaixo no sentido que ela é inferior, ela vale menos? Não. Porque Cristo também não está abaixo de Deus. Dizer que Cristo é inferior vale menos que Deus. Existem religiões que colocam que Cristo é menor do que Deus. Vale menos.
foi criado, um dia ele não existia, e aí Deus foi lá e criou o Filho. A Bíblia fala que ele é desde os tempos eternos. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, quer dizer, eu sempre existi. Eu sou, quando usa essa palavra, o verbo sou, ele quer dizer que ele é o mesmo. Quando Moisés perguntou ao Senhor, Senhor, quando eles me perguntaram quem me enviou, o que eu digo? Digo que o eu sou te enviou. E aí o Senhor Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é eterno. Mas ele se submete à vontade do Pai para que o Pai seja maior, no sentido que o Pai tem a preeminência e tudo, fecha tudo. Mas ele é o mesmo Deus em poder, majestade, glória, honra, santidade. Tá? Nesse sentido, eles são iguais. Foi por isso que o Senhor Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta do Senhor Jesus é, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, vejam bem, Cristo se submeteu a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então, nesse sentido, Paulo falou assim, ó, Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo. Mas eles são só um. Um só. Cristo é a cabeça da humanidade, né? Porque ele se tornou homem. Ele é o que comanda a humanidade. Nesse sentido, de poder. Mas da nova raça que ele fez, dos salvos, vamos dizer, ele é a cabeça. E a raça que ele criou, vou usar uma palavra aqui, que sai um pouco de raça, mas assim, a nova criação, o novo homem que ele criou a partir do seu sangue, né? Ele é o cabeça, e aí vem o homem. O homem é a cabeça da mulher, porque ele foi feito primeiro, aí sim vem os criados. Só que, no sentido de valor diante de Deus, salvação, eles são um só. A mulher não é inferior ao homem, quanto ao valor. Quanto ao valor diante de Deus, o homem vale tanto quanto vale uma mulher. As bênçãos de Deus, o zelo de Deus, o sangue que Cristo derramou, é para os dois. Então, o homem não é maior que a mulher nisto. Agora, as atribuições das funções que Deus colocou, aí Deus precisava, né? Deus quis colocar o homem primeiro. Deu as ordenanças primeiro para os homens. Veja bem que Paulo depois diz assim, ó, o homem não foi enganado, mas sim a mulher. Então, quando Deus foi cobrar, ele foi direto em Adão primeiro. A cobrança foi dele. Em Adão. Porque Adão era a cabeça da raça humana lá atrás, do homem carne. Era Adão. E a ordenança que Deus deu não foi para Eva. Não comerás do fruto que está no meio do jardim. Não foi para Eva que ele deu. Ele deu para Adão. Tanto que quando Eva comeu, pelo menos pela narrativa aqui, não fala que abriu os olhos dela. Mas quando ela deu a ele e ele comeu, aí sim abriu-se os olhos dos dois. Então, quando a raça caiu, a culpa foi do homem. Foi quando ele desobedeceu. Ela foi enganada, ele foi desobediente. Paulo fala que Satanás enganou a mulher, mas não enganou o homem. Satanás não conseguiu enganar o homem. O homem foi desobediente. E a cobrança que Deus faz, vai no homem. É óbvio que a mulher também não se livrou. Mas a cobrança primeiro foi do homem.
você comeu do fruto que eu te ordenei para que não comesse? Então, assim, a cobrança vem dele, primeiro em Adão, porque ele desobedeceu e a ordem foi para ele. Né? A ordem foi para ele. Aí sim, agora fica fácil de entender as funções. A função do homem, né, era liderar, proteger, né, diante de Deus, tudo que Deus havia feito, e a sua esposa. A função da mulher, ajudar, estar do lado, acompanhar. É aquela ajuda que todo homem precisa. Então ela foi enganada e ela deu para o homem a fruta, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem vai e desobedece voluntariamente. Tanto que os argumentos, a conversa que Satanás teve, não foi com Adão, foi com ela. Né? Foi com a mulher. Quem ele enganou, ela sabia da ordenança. Ela sabia. Eu não sei se Deus depois tinha contado para ela, ou se foi o próprio Adão que falou assim, olha, o Senhor já tinha me dado ordem, a gente não pode comer daquela árvore ali. Então ela sabia, mas a ordem não foi dada a ela, o que a gente olha no texto. A ordem foi dada para ele. Então agora a gente entende as funções. A função do homem era ouvir Cristo e obedecer e cumprir as ordenanças. Lidere. Porque hoje, essa palavra liderar, hoje ela tem um sentido muito daquele manda-chuva poderoso, sabe tudo, mais forte, né? Pega muito para isso, mais rico. A liderança fica muito para isso. Cristo foi o maior líder que a terra já teve, isso na questão de liderança. Ele foi o servo de todos, mas ele foi líder, ele guiou as suas ovelhas para Deus. A liderança é aquela que vai como exemplo, que vai na frente, que mostra como é, não é aquela que só vai lá e faz isso, faz aquilo, não. Cristo mostrou como é ser obediente a Deus, vindo e tornando-se homem, para ser cabeça dessa geração, dessa nova geração. Cristo foi cabeça porque ele veio, nasceu e viveu como e da maneira que agrada a Deus. Agora nós homens temos que olhar e falar assim, é assim que a gente tem que viver e levar a nossa família nessa mesma direção. Por quê? Porque Deus vai cobrar de nós homens essa liderança. Deus vai cobrar dos homens essa liderança. Nós temos que olhar para quem? Cristo. Cristo fez o que tinha que ser feito para a glória de Deus, para Deus o Pai, que aqui ele está dizendo que é o cabeça dele. E aí agora o homem tem que fazer a mesma coisa, porque ele é cabeça da mulher. Lembra que o Senhor Jesus ali no Evangelho de João falou assim, ó, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Eu guardei todos, ou seja, Cristo foi um líder e foi um protetor. Ninguém pôs a mão nos discípulos. Ninguém pôs a mão nos discípulos enquanto Cristo não estava aqui. Porque ele protegeu os discípulos. Na hora da prisão, poderiam muito bem ter levado todo mundo preso. Todo mundo, vocês são tudo... O chefe então vocês também são, vai todo mundo preso. Jesus, opa, vocês já têm a mim. Vocês querem a mim? Quem vocês estão buscando? Jesus Nazareno. Sou eu. Deixa esses irem. Olha a posição de líder dele e posição de protetor. Eu vou. Eles não.
E aí, assim se cumpriu. Se cumpriu, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. A não ser o filho da perdição, porque esse já era para ser perdido mesmo. Não era dele. Não era dele. Mas aqueles que o Deus, o Pai, entregou na sua autoridade, entregou, ó, esses são seus. Esse eu vou morrer por eles. Esse ninguém vai tocar neles. E não tocaram. Até se cumprir o plano de Deus. Enquanto Jesus esteve aqui, enquanto ele esteve sobre a terra como homem, nenhum dos seus aconteceu nada. Líder, protetor. O Senhor Jesus saía às madrugadas para buscar a Deus. Para falar com o Pai. Interceder por quem? Olha a oração do Senhor Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. Intercedendo pelos seus. Exemplo para os homens. Interceder pela sua família. Pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, ó, liderar, proteger, interceder por eles. Papel do homem. Aí agora entramos nos papéis. É o papel. Não que o homem é melhor do que a mulher, porque Cristo não é melhor que Deus. Por isso que ele deu esse exemplo de Deus e Cristo. A função e função, e aí vem o homem, a função e a função abaixo também da mulher. Abaixo no sentido que ela tem uma e ele tem a da liderança. Porém, a liderança com as suas atitudes de liderança. E aí vem, como o homem é o cabeça da mulher, vem as atribuições que Deus dá à esposa, à mulher. Deus deu antes do pecado, como ele deu para o homem. Ó, tá aí o jardim, você vai cultivar, você vai zelar do jardim. Você vai zelar. E depois deu uma ajudadora para ele, para estar do lado dele, ajudadora idônea, com idoneidade, aquela fidelidade, com aquela sabedoria, para estar ao lado dele, acompanhando e sendo companheira dele. E os dois juntos, como um só. Veja bem que a unidade, Adão entendeu. Antes da queda, quando o seu Deus tirou, né, da sua costela, do seu lado, fez a mulher e levou ao homem, a palavra do homem foi assim: essa é osso, né, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele entendeu que os dois eram um. Adão entendeu. Ele entendeu. Somos um. É ossos. Osso. Não, quem é que está no plural? Às vezes eu confundo. Vamos lá. Na criação, capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis. Só para eu pronunciar a palavra bem correta aqui, né? Versículo 23. 2:23 de Gênesis. E disse Adão: esta é agora isso aqui, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, ó, eu e ela somos iguais, porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Só que aí agora, logo em seguida, vem o papel da liderança. Olha o resto do versículo. Vê se vocês enxergam a liderança dele aí. Nesse mesmo versículo. Não. Ele deu o nome à mulher. Foi ele que deu o primeiro nome. Quem dá o nome? Quando o filho nasce. Não é o filho que chega assim, ó, meu nome vai ser esse. Será chamado. Ele deu o nome. Ele deu o nome aos animais, porque ele estava na cabeça da criação. Quando Deus trouxe a esposa, ele falou assim: essa é igual a mim, porque é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
E aí ele deu o nome a ela. Não foi Deus que deu o nome. Foi Adão. A liderança é a dele. Mas primeiro chamou de mulher, né? Na verdade as traduções ficam, né? Varoa, porque do varão foi tirado. Mulher, porque do homem foi tirado. E aí chamou Eva, né? Que é a mãe de todas. Que quando teve o filho, né? Mãe de toda a criação. De todos os humanos, né? Melhorando aqui a palavra, né? Então veja bem, a liderança foi ali. Quem deu o nome, no sentido de liderança, não que ela seja inferior no valor, mas no papel de liderança, quem teve foi o homem, porque em seguida ele deu o nome para ela, né? Porquanto do homem foi tirada. E aí ele diz, olha só o versículo 24, portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aí ele já diz, ó, o homem vai deixar. O homem toma a atitude. Porque ele tem que deixar. E se tornar um como a sua esposa. Então o papel da liderança, Paulo foi lá na criação. Né? E aí a gente volta lá para os versículos lá de Coríntios. A gente entende, agora, depois que eu falei isso aqui, tudo dá para a gente entender melhor o que ele quis dizer. Veja bem, versículo 3, mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Esse versículo remonta à criação, ao princípio. Ele cita lá a criação, e aí não tem o que dizer. Tá? Ele pôs cada um na sua ordem. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, homem, cabeça da mulher. Pronto. Entendemos agora os papéis de cada um. Agora ele vai falar do problema. Porque, irmãos, cultura muda. A cultura de cada lugar varia e muda também com o tempo. Você quer ver uma coisa que mudou com o tempo? Naquela antiguidade, naquele tempo, naquela região, os homens usavam túnicas. E em Corinto era pior ainda. As roupas dos homens eram muito parecidas com as roupas das mulheres. Era muito parecido. O que diferenciava mais ele é que a mulher usava o véu. Era muito parecido. Ela usava o véu. E o homem não. Daquela região. Então agora, esse versículo que nós lemos sobre a questão da função de cada um e quem é a cabeça de quem, Paulo usou ele primeiro para depois tratar da cultura. Tá? Agora a gente entra na cultura onde? Que lá as mulheres que eram de honra usavam véu. As mulheres que não eram de honra, né, não usavam. E aí dentro da igreja de Corinto dá para se ver que estava tendo essa divisão. Bom, agora nós somos livres em Cristo, fomos libertos do jugo, a gente não vai mais usar. E aí falou, opa, peraí, não. Por quê? Os outros vão olhar para você na rua, as pessoas vão olhar para você na rua e vão tomar vocês como uma mulher fácil, uma mulher que está disponível para qualquer um. E não quero que seja assim na igreja de Deus. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Vocês têm que mostrar que vocês têm os princípios bíblicos de submissão. Aí sim, entenda a submissão. Do seu papel. E o seu papel na sociedade, a primeira coisa que mostra que você é uma mulher de respeito. E como você mostra que você é uma mulher de respeito? Usando o véu. Isso lá. Hoje na nossa sociedade, o que mostra que uma mulher é uma mulher de respeito sem precisar ela falar nada, é como ela se veste. É como ela sai à rua, no público. A nossa sociedade não precisa ninguém falar nada, que só em você olhar a maneira que a mulher está, fala que ela está na rua,
é como mostra como ela se respeita, ou respeita o seu pai, ou respeita o seu marido. Uma mulher que anda seminua na rua, se ela é solteira, ela não tem respeito com a sua família, não tem respeito com o seu próprio corpo, e se ela for casada, ela não tem respeito com o seu próprio marido. Nem com a família e nem com o seu próprio corpo. Aí aumenta, né? Tem a questão do marido. E Paulo falou assim, ó, nós, aqui a igreja de Deus não pode ser assim. O traje da nossa atualidade é com modéstia, pudor, honra, respeito. Lá, uma das maneiras de mostrar respeito era dessa forma. Lá, as prostitutas andavam bem vestidas. Mas tem a questão de que elas não se cobriam. Se não se cobriam, isso naquela região, né, naquela época e naquela região ali, então ela mostrava quem era ela. E Paulo falou assim, eu não quero que vocês, nós não temos tal costume na igreja de Deus. Tá? No nosso tempo, hoje, é desta forma. É a maneira que você anda, mostra o que está dentro de você. A maneira que você veste ao sair na rua é o que mostra o que você acha de você mesmo. E aí a gente continua a leitura, no versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, ou a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse raspada ou rapada. Veja bem, então ali ainda tinha aquele negócio, a mulher ia para o culto, não queria mais usar o véu, porque era livre em Cristo, eu sou livre, não preciso mais usar isso aqui. Mas Paulo falou assim, ó, não, isso aí é uma demonstração de respeito. Aí você vai orar, né? A igreja tem uma autoridade. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, se você mostra que você não usa o véu, está dizendo que você não é submisso a ninguém. Você não é submissa a marido, você não é submissa a pai. Aí você vem para a igreja e não quer usar. Na igreja tem Cristo que é a cabeça. E logo depois tem a ordenança dos homens, ou do homem, que Deus colocou, a liderança da igreja. E aí entra na história assim, mulher pode ser pastora, no nosso contexto de hoje. Ela pode dirigir igreja. Porque se a gente buscar lá no passado, Deus deu uma ordenança para o homem liderar. Ele lidera a sua família. Assim como Cristo lidera a igreja. Se Cristo lidera a igreja, e nós aqui, como todos somos igreja, nós temos que estar submissos a Cristo. E aí agora, no que diz respeito a nós, a postura, homem e mulher, cada qual no seu papel, Paulo fala que continua do mesmo jeito. Quando o Senhor Jesus chamou 12 apóstolos, ele chamou todos homens. Ele tinha mulher seguindo ele? Tinha. Mas para liderança, porque os 12 eram para ser os líderes, o princípio da liderança da igreja, o princípio da liderança, ele chamou 12 homens. E quando um, que não era o filho da perdição, se perdeu, vamos trazer outros. Trouxeram mais 2 homens, a sorte caiu sobre um e ele assumiu o lugar. As mulheres depois tiveram seu papel? Tiveram e sempre tem seu papel. Mas aí Paulo falou assim, ó, na igreja de Deus, Deus vai cobrar primeiro do pastor, do homem, nem da mulher do pastor, Deus não vai cobrar com o rigor com que ele vai cobrar do pastor. E aí, se você vai para a igreja, você ora, ou profetiza, ou tem qualquer dom, não, mas eu tenho dom, eu sei, porque tem mulher que prega bem, que fala bem. Mas isso não tira o fato que a liderança ainda principalmente na questão de ministérios na igreja, é propriedade, é peculiaridade de homem. Não é porque é alto grau. Na verdade, a Bíblia fala assim, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então não estamos falando de alto grau, mas sim de serviço, de trabalho.
né? De atribuição, de responsabilidade. Deus deu a responsabilidade para os homens. Então, quando ele cobra, ele vai cobrar dos homens. E na igreja, ele falou assim, a irmã está lá, tem o dom, ela quer orar, profetizar, mas ela não está submissa. Ali tem uma autoridade. Tem autoridade. E eu coloquei aí, agora o homem é diferente, ó. Aí ele volta na cultura. Ele fica assim, ó, trabalhando a cultura, mostrando para o lado espiritual. Na cultura, o homem não usava véu. Véu é coisa de mulher. Na nossa cultura, homem não usa saia. O homem de verdade, né? Porque hoje que a gente tem aí, né, a zona. Mas o homem de verdade não usa, porque não é próprio. É da nossa cultura. É da nossa cultura. E Deus sempre fez diferença entre homem e mulher. Deus quer e faz diferença entre homem e mulher. Ele quer que o homem haja como homem e que a mulher haja como mulher. Que o homem seja masculino. Mesmo na cultura local, o seu traje seja de homem, as suas atitudes na igreja seja de homem, as suas atitudes na sua casa que seja de homem. E da mulher, Deus quer que elas sejam femininas e não feministas no sentido que hoje tem. Que elas tenham uma atitude de mulher feminina na sua casa, na igreja de Deus, onde quer que elas sejam. E que usem roupas femininas. Deus faz essa diferença e glorifica, porque no princípio Deus fez essa diferença. Tanto que na lei de Moisés tinha que mulher não usaria traje de homem, nem homem de mulher. Se não me engano é Deuteronômio 22, 25, ou é 25, 22? Acho que é 22, 25. Que o homem, Deus não quer, o traje de homem é a posição do homem é uma, né? As atitudes do homem é própria dele. Aí o diabo vem e tenta bagunçar isso. Primeiro ele quer dizer que ninguém nasce homem ou mulher. A primeira coisa do diabo, a primeira pregação é que ser homem ou mulher é uma coisa que eles vão decidir no decorrer da vida. Erro. O principal trabalho do diabo na terra é desvirtuar aquilo que Deus disse. Se Deus falou A, então ele vai falar, não é bem A. Pode ser B. Se Deus falou não, pode ser 1,5. Ele sempre vai tentar estragar aquilo que Deus disse. E se Deus criou no princípio macho e fêmea, aí ele vai falar assim, pode não ser macho e nem ser fêmea. Você pode nascer macho, mas você pode querer ser fêmea. E assim, ou seja, bagunçar, confusão. E as pessoas que vão atrás do curso do mundo, eles vão ser confundidos. Eu prestei atenção muito nos desenhos. Desenhos que até que, quando começaram, era um desenho assim, não tinha besteira, não fala de homossexualismo, não entra nesses assuntos. Mas a maneira que eles apresentaram o desenho já é para condicionar a mente a você aceitar algo como normal. Veja bem, um desenho que eu gostava de assistir, ainda assisto de vez em quando, aquele Madagascar. Aquele lá que os bichos estão presos num zoológico em Nova York, e um deles sonha em voltar para a natureza e tal, mas eles estão acostumados com a vida da cidade, com os cuidados e tal. E aí, na reviravolta ali, eles vão parar na África, em Madagascar. Né? E eles chegaram no lugar de onde eles acham que vieram, né? Todos eles. Né? Principalmente um deles lá que queria voltar. Mas até aí, vamos dizer que está aceitável. Que isso acontece, né? Animais morando em cidade. Até aí, tranquilo. Onde começa a deturpação suave disso? É que uma girafa se apaixona por um hipopótamo. Onde está o natural disso? Não vos ensina a natureza. Aí a gente tem mais aqui. Como pode? Né? No desenho lá, a girafa é girafa macho.
E o hipopótamo fêmea, no final eles se apaixonam um pelo outro. Né? Aí você pensa assim, tá meio estranho isso aí. Aí vem o filme 2 dele. Um lêmure se apaixona por uma ursa. E o Alex por um guepardo. Então, aí... E é tudo bonitinho, contanto que haja amor. Olha a pregação do mundo. Contanto que haja amor, não importa. Como assim não importa? Importa porque Deus criou cada um. Quando Deus foi salvar no dilúvio, ele diz que cada casal, o macho e a fêmea entraram. Cada um com o seu par. Deus criou. Se Deus criou daquele jeito, então é para continuar daquele jeito. E o diabo vem e fala assim, não, mudemos. Não tem nada a ver. E isso vai na sociedade geral. Até hoje, aí eu peguei esse exemplo desse desenho que é muito antigão. É muito antigão. Mas aí já vem o outro, por exemplo, aquele Shrek. É um burro com um dragão. E ali o negócio vai pior, porque ali já aparecem uns desenhos meio gay no negócio. Então, assim, aí vai indo aos pouquinhos até hoje, que agora já tem desenho totalmente voltado, né, falando claramente que não tem nada a ver. Aí no desenho a menina se apaixona por menina. Ou seja, o negócio é deturpar totalmente o que Deus disse. Se Deus criou macho e fêmea, então é isso que tem. Não existe nada além disso. Tudo além disso é gambiarra, como diz o outro, né? Gambiarra do diabo. O que Deus criou dessa forma. Passou disso é gambiarra do diabo. Né? E aí nós vemos aqui, que o homem orar naquele lugar lá e cobrir a cabeça era desonra. Era desonra. Porque essa aí é uma honra da mulher. Elas se sentiam honradas por ter o seu véu na sua cabeça. Digo. Por que a cristã usa só para orar e costume? É uma excelente pergunta, porque eu acho que ele leva isso aqui ao pé da letra. Porque aqui fala só de orar e profetizar. Então quer dizer que nos outros lugares, tranquilo, o negócio é orar. Então elas não oram em outro lugar. Por exemplo, se ela está indo no ônibus ali, ela não fecha o olho para falar, opa, estou errado, estou orando. Não vou orar não. Esqueci o paninho. Não, é isso que eu estou falando. Eles pegaram o que era o costume da época e querem tentar vestir ele hoje. Só que aí veste remendado. Porque era para em todo lugar elas andarem com o véu. Porque se o véu lá era honra elas andarem, então as mulheres dessa igreja tinham que sair na rua com o seu véu. Elas andam em todo lugar com o seu aqui. Nem que cubra só aqui um pouquinho, né, nos lugares mais liberais, do islamismo mais liberal, eles não usam aquela burca. Qual o nome? Esse nome aí. Se tirar. Isso, mano, era desonra. Porque é o costume, não é lei, mandamento de Deus, mas é algo de honra, é algo honroso. Não é nem questão do hijab em si, elas não podem mostrar o cabelo para quem não é pai e esposa. Elas podem mostrar para o pai e esposa. Para qualquer tipo de homem, mostrar o cabelo delas é desonra. Desonra. Bom, aí a gente vai entrar até num assunto que vai bater um pouco com isso aí aqui mais embaixo. Então, finalizando, esse era o problema. E Paulo falou assim, homem, cabeça descoberta. Porque é honrar a Cristo. E como é que o homem honra a Cristo? Falando com Cristo, sem nada, porque era o costume dos homens lá. Não andar com véu. Agora, o que significava o véu? Submissão. No caso da mulher. Era uma submissão. Era um respeito com a sua família. E agora, hoje, na nossa região, não existe isso. Piorou dos homens. Né? E aí vem algumas religiões e colocam isso como ordenança e mandamento. Não usou, está pecando. Não é o nosso costume. Aqui Paulo está tentando colocar um costume, mas colocando com base a criação, a ordem. Tá? Então, isso lá era para continuar, porque o véu era símbolo de mulher de respeito. Como hoje uma mulher que se traja bem,
né, que cobre bem o seu corpo, que não está à mostra igual vitrine, né, de shopping. Qualquer um quiser, tendo dinheiro, leva. Né? O shopping é isso, você põe na vitrine, o cara que chegou com dinheiro leva. Então, na nossa atualidade, a mulher que se cobre e se veste bem, né, com respeito, com modéstia, ela está respeitando a si, está respeitando o seu pai, se caso ela for solteira, a sua família, ou está respeitando o seu marido, a sua família que ela constituiu. E aí vem, irmão, que Paulo tenta, nessa leitura agora aqui para baixo, em vários versículos, ele tenta novamente puxar a questão da cada um no seu lugar. Ó. Versículo 6, pois se a mulher não se cobre, tosquice também, mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir a sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é dado a... Não, vou pegar na outra tradução, que essa aqui não é muito legal para essa leitura. Eu vou ler na tradução corrigida e fiel aqui, que fica um pouco melhor no que a gente está acostumado a ler e até mesmo compreender. Versículo 8. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher é do homem. Aí ele voltou lá na criação. Ó, presta atenção, a questão de ordem. Deus criou o homem e depois tirou do homem. Então a mulher veio e foi criada por causa do homem. Então primeiro veio o homem e a mulher veio dele. Mas isso não significa que eles não são iguais diante de Deus, tanto que a partir daí todos os homens que vieram de mulher. O único que não teve umbigo foi Adão. Né? Não tem como. O resto daí para frente todo mundo teve umbigo, porque todos dependem da mulher. Então assim, tem uma diferença diante de Deus, que o homem é o cabeça, depois veio a mulher. A mulher foi criada por causa do homem. Né? Deus só criou a mulher porque ela viu a necessidade no homem. Mas, depois que ele fez isso, todo homem necessita da sua mulher. Então ele coloca no lugar, mas também não fala assim, ó, é o seguinte, você é meu capacho. Não. Deus coloca como igualdade, só que a responsabilidade vem do homem, né? Do cuidado, né? Da representação e liderança. Aí versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Então, o véu naquela época era o sinal, né, de poderio, que tinha alguém, né, a quem ela era submissa. Aí vem a controvérsia, assim, tem várias vertentes aí a respeito dessa questão por causa dos anjos. Né? Assim, os rabinos antigos têm uma maneira de pensar, por que Paulo citou os anjos ali? E a visão, vamos dizer, reformada no Brasil, vê de outra forma. Né? Eu vou primeiro pela visão reformada. A visão reformada no Brasil entende assim que Paulo falou assim, por causa dos anjos, é que Paulo estava puxando lá para o Velho Testamento. O que ele quer dizer? Os anjos participam do culto conosco. Porque, segundo a própria Escritura, os anjos estão atentos para entender o Evangelho de Deus através da igreja. Deus está revelando os mistérios da salvação pela igreja. Agora, isso eu achei muito profundo. Deus, olha a profundidade disso, irmãos. Isso é muito... eu estava meditando hoje, de novo, nessa fala, do pastor Hernandes Dias Lopes, e o Nicodemos também fala a mesma coisa. Como ele coloca, os anjos, eles estão tentando entender a salvação. E Deus usou a igreja para revelar a sua salvação. Né? As Escrituras dizem que Deus está mostrando aos poderes, às potestades e ao mundo vindouro a salvação por meio da igreja. Então ele diz que os anjos participam do culto conosco para entender
entender a salvação. Como é que Deus salva os homens? Né? Os anjos de Deus estão lá, não precisa de salvação. Viu como é que o homem desceu ladeira abaixo, que não tinha mais salvação para ele? Mas aí depois, e veja bem, que até quando o Senhor Jesus estava aqui, ninguém tinha entendido como é que Deus ia salvar o homem. E aí depois, tanto que quando o Pedro falou assim, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Quando o Senhor Jesus falou assim, eu tenho que subir a Jerusalém, ser entregue aos homens, morrer, ressuscitar o terceiro dia. Senhor, tem misericórdia de ti, de jeito nenhum vai acontecer isso contigo. Aí ele foi e repreendeu, para trás de mim, Satanás, você só serve de escândalo, de pedra de tropeço, escândalo, você só entende as coisas dos homens. Então nem Satanás entendia o plano da salvação. E aí o que a gente entende é que os anjos de Deus, como é que Deus vai salvar esses homens perdidos? E ele está prometendo desde Eva que ele é a sua salvação. Deus é a nossa salvação. É isso que significa o nome Jesus no hebraico. Deus é a salvação. Como é que Deus... Aí Jesus vem, nasceu como homem, mas como é que é isso? Como é que Deus vai fazer com que o homem volte e entre adentre as portas da Nova Jerusalém, se Deus é santo e o homem não consegue ficar sem pecar? E tem uma dívida gigantesca, já nasce em pecado. Então, a partir daí os anjos estão atentos. Jesus morreu, ressuscitou. E ele está gerando nova criação e está revelando coisas para nós, está trabalhando a sua salvação em nós. Então, segundo esses homens, eles dizem que os anjos participam do culto, mas os anjos, quando estão diante de Deus, aí ele vai lá em Isaías, né? Isaías teve a visão, diz que os anjos cobrem os rostos, né? Se cobrem diante de Deus. Os querubins que estão em cima da arca, um do lado, outro do outro, com as asas cobrindo diante de Deus. Aí eles olham assim, os anjos cobrem diante de Deus, porque o poderio de Deus sobre eles. Então, da mesma forma que os anjos se cobrem diante de Deus, né? Então, a mulher cobre a sua cabeça como o mesmo sinal de poderio, que tem alguém acima dela. No caso, o homem. Isso é uma maneira que eles ensinam, né? Já outra maneira, e aí assim, eu não sei, tá? Assim, eu não vou dizer o que é, não, é assim, forma, não tem como, eu não sei. Mas assim, eu tenho o meu pensamento também, não vou dizer que é o meu pensamento que está certo, porque eu realmente também não tenho certeza. Mas eu tenho mais propensão a entender e entender um pouco melhor e ficar mais, vamos dizer, mais voltado para o ensinamento rabínico antigo. O que eles diziam? Que o capítulo 6 de Gênesis fala que os filhos, né, de Deus lá, os que caíram, né, olharam para as mulheres e viram que o seu cabelo era lindo. Ele achou lindo os cabelos das mulheres. E se apaixonou por mulheres e tomou mulheres da sua vontade. E gerou os gigantes da terra. Isso lá em Gênesis, né? E aí, isso eles, né? Quando a mulher cobre o seu cabelo, né? Ela está protegida, no sentido que, como aqueles homens se apaixonaram por elas, e foi a partir daí que elas cobrem o seu cabelo, mostrando que ela está já submissa a alguém, a um homem. Então, ele diz, por causa dos anjos, esse costume vem de lá diante de Senhor Jesus, lá naquele tempo, as mulheres cobriam os seus cabelos. Isso é real? Eu não sei, irmãos, eu não sei dizer, né, se foi assim mesmo, né? Até a questão dos filhos dos homens, ser namorado dos filhos de Deus, ser namorado das filhas dos homens, né? E casaram-se com elas, geraram filhos, desses foram os filhos gigantes. Até isso tem um debate teológico
e não tem um consenso. Uns acham que realmente foram os anjos caídos, que inclusive tem um livro, o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, conta essa história, mas ele não está na Bíblia. E outros acham que os filhos dos homens, os filhos de Deus, eram os descendentes de Sete, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim, que vieram. Né? Então, não sei, era descendência, a linhagem piedosa, daquelas que temiam a Deus, que vieram depois, e a linhagem daquelas que sempre foram desobedientes a Deus. Né? Tem essas divisões. Mas o fato é que Paulo falou assim, por causa de um certo respeito, o que quer dizer é que elas, quando colocavam o véu, elas diziam que elas estavam debaixo de uma autoridade aqui na terra. Né? Que é do seu marido, e era o costume daquela época. Versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, isso aqui a gente já falou, nem a mulher é sem o homem, no Senhor. São iguais. Né? Porque como a mulher é do homem, assim também o homem é da mulher, mas todas as coisas são de Deus. Então, tanto um quanto o outro. Aí a pergunta de Paulo, julgai vós mesmo, é decente? Aí nós estamos falando de decência. É cultura local. É decente uma mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Então, assim, era vergonhoso naquela época. Hoje eles querem fazer isso como natural, desvirtuando. Porque essa natureza pode ser entendido que, por exemplo, se um homem não cortar o cabelo dele vai crescer. Só que a tendência é que o cabelo de todas as mulheres cresçam muito, fiquem longos. Os dos homens ou enche aqui, ou cresce, alguns crescem para cá. Né? Mas o natural, o comum daquela época é que todos os homens cortavam os seus cabelos. Eles não danificavam, os judeus não danificavam a barba. Eles não gostavam de cortar a barba, porque era desonra para os homens judeus tirar a barba. Mas o cabelo eles cortavam. Já a mulher, ao contrário, as mulheres não cortavam os seus cabelos. Por quê? Pelo natural, elas entendiam e se sentem femininas quando tem o seu cabelo crescido, comprido. E é isso que Paulo queria manter isso. Vamos manter o natural. O natural é esse. Homem se comportando como homem e mulher se comportando como mulher. Foi um dos atributos da beleza que Deus deu às mulheres, é o cabelo comprido. É ter o cabelo grande. E como Deus quer diferença, Deus fez a diferença, porque Deus criou diferentes, né? É óbvio que a queda interferiu muito. Ele não interferiu só na alma, interferiu no corpo. Né? As pessoas adoecem, né? Tem doenças, tem tanta coisa. E também o crescimento. Então tem mulher que o cabelo não cresce, nem vira aquela bucha. Tem isso aí. E tem homem que o cabelo vai lá atrás, nas costas. Então, assim, tem esses, vamos dizer, essas falhas por aí. Eu vou falar falha porque eu olho pelo natural. Pode ser que eu esteja errado, mas eu olho pelo natural, da natureza. É belo ver uma mulher com cabelo comprido. Mas um homem com cabelo comprido é estranho. É estranho. Parece que não é natural. Com cabelo assim desse jeito, né? E quando encontra mais senhoras que tem esse cabelo que ainda deixa hoje em dia eles não querem mexer, não querem cortar, não querem deixar comprido, né? Então veja bem, isso, vocês se sentem mais bela, mais feminina com o cabelo maior. Para nós a gente se sente mais macho, né? Aí para ficar mais macho ainda você fica perdendo os cabelos daqui, né? Aí é que fica mesmo dobrado mesmo. Você não tem atrás e não tem aqui, aí fica mais lindão ainda, né? Clark Kent aqui, ó. Então, assim, a natureza, porque o homem está sendo homem.
E gosta de coisas de homem, de se comportar como homem, porque glorifica a Deus, porque Deus fez essa diferença. Deus colocou a sensibilidade, a delicadeza nas mulheres. Também, vou falar por mim, um lado espiritual, exemplo. Logo quando eu congriguei, eu cortava meu cabelo. Só que teve um tempo que eu sentia o Espírito Santo do Senhor me incomodando com aquilo. Ah, é possível por causa disso. E ele teimava de novo, mas aquela, sabe, como se o Senhor estivesse falando comigo ali. Então eu vejo ela pelo lado espiritual também. O Senhor tentando naquele tempo, né? Me explicar o que eu não entendia, porque pelos meus olhos cortavam um dia de cabelo, né? Se cortava, e o Senhor colocando sempre pessoas na minha vida, assim, exemplo, andando na rua e a pessoa falava, cuida do teu véu, essas coisas aí eu falei, é algo espiritual. Aí depois desse tempo, aí quando eu entendi, eu falei, não toco mais meu cabelo por isso. É porque glorifica. Deus, se você, isso mostra na nossa cultura, primeiro, que você, na nossa cultura, é mulher. Se você buscar no geral, né, as mulheres têm prazer de cuidar dos seus cabelos. Mulher mesmo, feminina, elas têm prazer de cuidar dos seus cabelos. Sempre hidratar, né? Porque foi algo que Deus faz parte da beleza. Por que a mulher gosta mais de olhar a beleza? Porque foi Deus que colocou algo feminino. O homem já não liga para isso. Ou pelo menos na sua maioria. Mas tem uns homens que falam sério, né? Que vai no salão, que faz sobrancelha, que faz essas coisas que é gambiarra. Porque o nosso natural não é isso. O nosso natural não é isso. Esse é o natural da mulher. Né? É cuidar do seu cabelo, é cuidar da sua pele, né? É cuidar das suas unhas. Né? Para se sentirem bonitas, porque Deus colocou esse atributo nelas. Eu acho que, eu não sei, vocês que podem dizer, né? Eu acho que você se sente mais feminina, mais delicada. Eu acho que é isso, né? Então, assim, é algo que Deus deu. Sejam femininas, não sejam feministas, porque a feminista é horroroso, né? Não, o pior, rapa o cabelo, deixa daqui de baixo crescer, né? Debaixo dos braços, se ela levanta o braço, é horroroso, né? Porque é a nossa cultura, a cultura ocidental, né? É que o homem não mexa. Isso é natural nosso. A mulher já cuida da sua higiene, porque ela se sente mais feminina. Então, Deus quer que as mulheres sejam femininas e que os homens sejam masculinos. Não só no corpo, mas nas suas atitudes, na sua alma. Né? Suas atitudes. A mulher com a atitude de mulher e o homem com a atitude de homem. O problema é que os homens de hoje, o prazer da televisão, das mídias, é que os homens comecem a ficar afeminados. E o pior é que a Bíblia condena. Você não precisa ser, né, como a Bíblia chama de sodomita, você não precisa ser o cabra praticante, né, o homossexual praticante. Mas a Bíblia já condena o que tem os trejeitos efeminados. Porque quando Paulo fala lá aqui em Coríntios mesmo, falou assim, os sodomitas, os efeminados, não herdarão. Deus colocou essa diferença. E o homem ele honra a Cristo fazendo o seu papel e agindo como homem. E a mulher honra o seu marido agindo como mulher. O homem honra a Cristo. A mulher honra o homem. E quando a mulher honra o homem, os dois honram a Cristo. E se os homens honram a Cristo, todos honram a Deus, porque Cristo honra a Deus. Cristo sempre honrou a Deus. Ele falou assim, aqui, a minha missão, meu trabalho aqui é obedecer o meu Pai, é honrar o meu Pai, glorificar. Vocês me desonram, mas eu honro o meu Pai. Quando eles falaram que o Senhor Jesus era endemoniado. Nós não estamos falando se a gente falar que você tem demônio. Não, eu honro o meu Pai. Então, quando a mulher feminina está debaixo da autoridade do marido, da liderança dele, ela honra o seu marido. E o marido é para honrar Cristo. Né?
E aí vem... Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois o seu cabelo foi lhe dado para se cobrir. Então, é honra e é glória para ela ter o cabelo crescido. No lugar do véu. No lugar daquele pano, o cabelo comprido. Então, assim, guardar as proporções, né, como eu disse, né, por exemplo, numa África, ou os negros mesmo, né, as mulheres negras, que não conseguem ter cabelo comprido, né, mas as suas atitudes, né, a gente conheceu há muitos anos atrás, eu acho que nem viva não é mais, a irmã Aparecida, uma outra irmã lá, sabe, as pessoas negras raiz mesmo, que o cabelo dela era muito, muito durinho, aqueles pichainhos bem duro mesmo, né? E aí ela não mexia, ela não cortava, ela era crente há muito tempo, ela não cortava, mas o cabelo dela não crescia, era aqui mesmo, era aqui, aquele cabelo mesmo de negro, raiz mesmo. Aí o que ela fazia? Ela enrolava aqui a pontinha. Eu lembro dela enrolando, né? E aí ela colocava como é que se chama? Xuxinha, sei lá, xuxinha, grampo, sei lá. Ela colocava, aí na hora que ela entrava na igreja, ela tirava aquilo ali. Era. Aí colocava um pano. Assim, não é pecado, não tem um pecado. Não, eu quero colocar um pano. Tem uma irmã que a gente conhece há muitos anos. Ela, de uns anos para cá, ela começou a colocar um pano na cabeça, na hora de orar. Ela se sentia bem. E olha que ela não tinha cabelo curto, não. Ela se sentia bem. O que eu vou dizer? Né? O que a Bíblia diz é, Deus deu cabelo para elas se cobrirem. É uma cobertura natural da mulher. E ela se sente bem. É uma glória para ela ter o cabelo comprido. É uma honra. Né? Para aquela região, ela tinha que cobrir aquele cabelo. Na nossa, já não é assim. Na nossa região, já não tem isso aqui. O que é na nossa região? É ela ter o cabelo comprido. Você olha uma mulher, ela tem o cabelo comprido, você já desconfia, será que ela não é crente? Aí você olha para o restante. Se o restante parecer, você vai ficar mais desconfiado ainda. Provavelmente seja crente. Provavelmente. Né? Mas isso é questão de cultura. É a cultura. A nossa cultura não é essa, né? de usar pano. Porém, também não existe mandamento para que coloque. O mandamento é: mulheres, ajam como mulheres, sejam femininas, ajam como mulheres, como a Bíblia ensina, e aí a gente tem vários ensinamentos de como devem ser as atitudes femininas. Homens, sejam homens, ajam como homens, como respeitadores, como protetores, como provedores, como zeladores, né? Porque Deus vai cobrar cada um. E Deus ele cobra, né? Porque o julgamento de Deus sobre a sua igreja está acontecendo, né? Sobre o seu. Deus julga a sua igreja hoje. Então um homem tem que ter uma atitude de homem. E a mulher ter atitude de mulher. Então a gente vai encerrar por aqui, porque esse assunto é finda agora no 16, mas se algum homem quiser ser contencioso, né, ou seja, teimoso, né, queira contenda, nós não temos esse costume na igreja de Deus. Eu não tenho costume de arrumar contenda quanto a isso. Cada um cumpre o seu papel, glorifique a Deus na sua maneira de viver. E aí Paulo vai no capítulo 17, dá uma outra continuidade, né, dá uma continuidade no assunto, lá de trás, como estava dentro da igreja. Tudo ainda é o comportamento da igreja. Paramos como era o comportamento da mulher e do homem dentro da igreja, e agora como é o comportamento geral na comunhão, que é nosso próximo assunto, a ceia do Senhor. Contencioso que gosta de fazer contenda. Né? Pessoa contenciosa é aquela pessoa que gosta de fazer contenda. Pessoa que gosta de fazer a bagunça, né? Do contra, ele quer ver o circo pegando fogo, ele gosta de ser o do contra, gosta de provocar o contencioso. Ele falou assim, nós não temos costume dessa questão de ser contencioso. Se é assim, fica assim. A palavra diz assim, vamos seguir assim, sem ser contencioso, né? Sem provocar distúrbio na igreja. Amém? Nosso tempo acabou, né? Demoramos um pouco mais hoje, mas que Deus possa abençoar.
Era bom se tivesse mais irmãos hoje, né? Principalmente irmãs, porque é um tema tão difícil de se tratar com as mulheres hoje, irmãos. Vocês são bem-aventuradas. É tão difícil de se tratar temas de papel, o papel da mulher e o papel do homem. Não é só a mulher, os homens também. O homem só acha que é para ser homem porque ele dá comida. E olhe lá também, né? Mas tem um papel dele, que não é só isso, né? E nessa sociedade atual, está desvirtuado o papel de ambos, de homem e de mulher. E é natural, o povo está aceitando com a maior simplicidade, né, com a maior tranquilidade. E a gente, como nós olhamos para a Escritura, e a gente sabe que tudo tem que voltar como glória para Deus, tem que começar em Deus. A nossa fé tem que começar em Deus e terminar em Deus. Ele é o autor e o consumador. É isso que quer dizer autor e consumador. Ela começa em Deus, a nossa fé nasce em Deus e tem que terminar para a glória dele. Então hoje nós olhamos o princípio, porque cada um deve se portar como tal, homem como mulher, porque começou em Deus e tem que terminar para a glória dele. E a sociedade hoje, eles falam assim, não tem nada a ver, a pessoa tem que ser o que ela quiser, se ela se sentir bem, se não maltratar ninguém, ela pode ser o que ela quiser, e não é. Nós temos que ser e agir como Deus quer. E como eu sei como Deus quer? Pega a Bíblia e olha o princípio. Então, os nossos princípios têm que ser bíblicos. Todo o início da nossa fé, onde a gente se baseia, tem que ser bíblico. Se o homem cumprir o seu papel, eu tenho certeza que a mulher terá prazer de cumprir o seu. E se ambos cumprem seus papéis, o Senhor Jesus tem prazer em nos abençoar. E aí, Deus se torna tudo em todos. Né?